Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023, estamos ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Muito obrigado sempre pelo carinho de todos vocês que acompanham no trabalho, em casa, pelo YouTube, a programação aqui da TV Arapuã. E segue depois do Cidade em Ação com Samuca Duarte, aqui comigo, Luiz Torres, no Rede Verdade. O programa de hoje eu vou conversar com o padre Márcio José, ele que é mestre em teologia e está lançando hoje um livro de um tema extremamente importante, atual e até ousado. Você vai ficar sabendo dos detalhes. Mas para a gente começar, nossa equipe acompanhou hoje a inauguração da reforma de uma escola lá em Manaíra, pela Prefeitura de João Pessoa, pelo prefeito Cícero Lucena, já que o assunto de hoje é livro, é educação, é cultura, é conhecimento, é informação, é saber. Nossa equipe acompanhou a reforma dessa escola importante no bairro de Manaíra, a Escola Seráfico da Nóbrega. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 25, a inauguração da Escola Seráfico da Nóbrega, no bairro de Manaíra. A escola totalmente reformada, ganhou salas novas, um novo ginásio poliesportivo e a sala Google, ou seja, um avanço no mundo virtual para os alunos dessa escola da rede municipal de ensino. Durante a solenidade, bastante prestigiada por autoridades judiciárias, políticas e sociais, tivemos apresentações culturais e também a entrega do material para 20 alunos que passaram no curso do Balé Bolshoi. Eles irão agora para a próxima etapa em Santa Catarina. Nós conversamos com o prefeito Cícero Lucena, que falou sobre o padrão das escolas municipais na atual gestão. Essa é de número 27. Nós temos mais 12 que já foram incorporadas e mais 29 em obras já nessa primeira etapa, além da licitação de 12 novas construídas. Ou seja, nós não vamos parar enquanto toda a rede municipal tenha esse padrão que nós desejamos, mas sempre de ponta, sempre com um futuro presente para que elas possam dar uma melhor condição de aprendizado para os nossos jovens. Enfim, como bem destacou o prefeito Cícero Lucena, outras 25 escolas estão passando pelo mesmo processo de reforma e 12 em fase de construção. Ou seja, um incremento importante para a melhoria da educação aqui na capital paraibana. Com imagens de Vital Vaz, repórter Rubens Júnior, o Bonitão, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! Ok. Olha só, hoje, às 19 horas, no Centro Cultural São Francisco, será lançado o livro Família e Sexualidade, do padre Márcio José, padre pessoense, mestre em teologia. E ele está lançando essa obra hoje, Família e Sexualidade, Desafios e Novas Perspectivas. E ele é o nosso entrevistado, o autor aí dessa obra aqui, ó, é o nosso entrevistado agora, está aqui comigo, horas antes do lançamento hoje no Centro Cultural São Francisco. Padre Márcio, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Para a gente começar aqui, qual foi a inspiração e o objetivo e a inspiração para essa obra? Primeiro, saudar Luiz Torres, todos que estão nos acompanhando. É uma oportunidade única e como é bom, Rede Verdade, trabalhar com temas que são de uma profunda dignidade para a sociedade pessoense, para todo o povo de Deus. Fico muito feliz e, de fato, primeiro eu gostaria de dizer que essa obra ela é fruto de um estudo científico. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco, e ali pensando na hora, o que vou fazer, para onde vou direcionar minha pesquisa, então logo pensei na família, e um desafio imenso, e aí meu orientador também me ajudou, e ali trabalhamos como que um texto matriz, a Amores Letícia, que é um texto do Papa Francisco, que fala do amor da família, fruto de um sínodo da família. Então, quis trabalhar também nas dimensões de uma perspectiva do que significa sexualidade como um valor. Então, família e sexualidade, olha, realmente, desde ali, daquele momento, 2019, 2020, próxima à pandemia, porque o livro foi feito justamente, Luiz, dentro da pandemia. E eu tive aquele ano inteiro para poder escrever, pensando, e ao tempo também que refletia sobre o tempo em que o mundo vivia na pandemia, mas para dizer que família e sexualidade é um valor, embora também os desafios modernos nos questionam, e você que está nos ouvindo agora, tem uma família, em qualquer circunstância.
ali também habita a dignidade da sexualidade como um valor, como essa abertura altruísta ao outro, né? Não somente uma relação da sexualidade conjugal, mas também pais e filhos, amigos. Sexualidade é o valor da dignidade da pessoa humana em abertura para o semelhante. E aí, padre, eu vejo, me situe se eu estiver equivocado, mas eu vejo que nesse tema é um tema que acaba misturando ali dois extremos, porque há um excesso de tabu quando se fala em sexualidade em família, ou há um excesso de liberalidade quando se fala em sexualidade dentro da família, ou quando se deixa de falar, né? São dois polos aí. Se trata desse meio termo, nesse... Sim, porque a partir do momento que você pensa família e sexualidade, nós já pensamos no aspecto moral, ético, ao tempo também que você pensa nos aspectos espirituais, sociais, mas aí nesse ponto de vista você está corretíssimo. Eu tento fazer um paralelo entre uma realidade rigorista, de uma normativa, como também de uma realidade laxista, que tudo pode. Então nós somos também seres dotados de consciência moral, que muitas das vezes nós vamos ser questionados de uma hora ou de outra diante de um ato moral. Então é importante que tenhamos o equilíbrio. É tanto que aqui nós tentamos fazer um contraponto entre a normativa e o contexto da realidade da pessoa concreta, né? Luiz Torres tem uma família, tem um bebezinho lindo já na sua casa, né? Terceiro de um tempo. Então você é pai, é esposo. Então ali habita uma realidade concreta, contextual, né? De um pai que tem um emprego, que tem uma vida, que tem uma família, que tem uma história. E ali a norma chega para ajudar. E aí também exige os níveis de consciência, a lei da gradualidade, né? A gente pode dizer que é um tanto quanto mais difícil. A gente escuta muito isso, assim. Está muito difícil criar hoje filhos e filhas em função da quantidade de informações que se recebe de todos os lados. Você tem antigamente você tinha ali condições de restringir o tanto quanto o conteúdo. Hoje, com as redes sociais, muito difícil fazer esse controle, porque é uma cascata de informação e é difícil criar, do ponto de vista da educação e da sexualidade, os filhos. Tratamos aqui também sobre isso, é uma temática que abre um leque, né? O controle da natalidade, por exemplo, o que fazer com que casais possam ser abertos à vida, ao mesmo tempo que valoriza o ato conjugal como um dom, né? Então há sim essa realidade que a igreja se preocupa, né? Então, sim, abertos à vida devemos ser sempre, né? Você inclusive para o matrimônio, quem está aí jovem nos ouvindo, quem é casado, né, na igreja, ou mesmo não sendo na igreja, busca um dia ir ao altar, mas sabe que vive uma vida íntima com o seu cônjuge, com essa pessoa que está com você, é algo sine qua non ali, você ter uma relação de amor e ao mesmo tempo chamado, vocacionado a ter uma vida. Então é necessário abrir-se à vida. Humanamente, essa sua frase, é necessário abrir-se à vida. Humanamente, padre, a gente costuma fazer contas, né, em relação a filhos. Ah, não, custa isso, um filho custa quanto e tal. Qual é o olhar e a perspectiva em relação a isso? Que é um olhar humano, né? De dizer, olha, não vou ter mais filho porque filho custa caro, quer dizer, a gente precifica de certa forma. E aí onde entra a minha perspectiva, né, dos desafios e das oportunidades pastorais, porque caso a caso. A família não pode ter uma normativa que venha de cima para baixo. É necessário, através dos sacerdotes, dos agentes e pastorais da família, daqueles que estão próximos, psicólogos, enfim, aqueles que agem diretamente com o contexto de um casal, que eles tenham essa sensibilidade de perceber aquela pessoa. No momento em que eu privo, né, a condição de ter filhos por um princípio egoísta, aí já fere uma dignidade, né, da pessoa que vai a vir. E aí são temas realmente muito desafiadores e quem vai ler o livro vai poder refletir e encontrar aqui talvez luzes para a sua própria experiência familiar. O senhor trata do papel hoje da igreja nesse acompanhamento e nessa ajuda? Sim, a igreja tem uma reflexão ampla, né? E aqui eu penso que é oportuno, o segundo capítulo deste livro, onde a gente faz uma análise desde o Concílio Vaticano II até Amoris Laetitia, como que todo o percurso, como a linha do tempo, onde a igreja começou a fazer reflexões em relação
o ato conjugal, a família, o matrimônio, o amor, né? Então, de lá até aqui, você vai encontrar aqui nesse livro uma síntese, né? Como uma oportunidade de você perceber essa linha do tempo, onde essa linha tênue entre o amor conjugal em vista de uma dimensão unitiva, o amor conjugal em vista de uma dimensão procriativa, sempre foi uma tensão da igreja como um processo de evangelização e de pastoral. Se eu perguntar até mais em linhas gerais ou genericamente, você considera que a igreja hoje está um tanto quanto mais com um olhar avançado, progressista ou conservador em relação à família e sexualidade? Eu penso que em todos os tempos a igreja sempre esteve com essas tensões entre aquilo que é salvaguardar, né, os princípios morais e então, portanto, esse lado mais conservador, como também aquela capacidade de, sem perder a dignidade de uma tradição, ser aberto à possibilidade da atualização de toda a reflexão bíblica, né, teológica, porque a fundamentação é na palavra de Deus, é no magistério, a tradição da igreja. Então, é importante que percebamos que a igreja hoje, ela tem um olhar significativo. O Papa Francisco, ele é muito capaz de fazer perceber uma igreja universal que tem suas realidades em cada continente, em cada localidade. E aí eu penso que hoje a igreja já tem sido aberta ao diálogo com a ciência, né, com a questão pode ajudar biométrica. a família e pode ajudar a família exatamente aqui tanto na pode questão quanto deve. Quanto deve. A gente acompanha recentemente, eu tenho acompanhado um caso que me chama muita atenção, para não dizer me choca. É uma figura das redes sociais, uma influência, uma modelo, tal, em que, enfim, acaba participando de filmes adultos e de fotos em aplicativos para adultos. Mas o que me chamou a atenção não é essa parte, até porque é um tanto quanto já com a quantidade maior, mas o que me chamou a atenção, padre, foi que é o filho dela, aos 18 anos de idade, que filma a mãe, né? É o filho que registra as cenas da mãe, fazendo aí esses filmes adultos e ela tem um retorno financeiro bem alto com isso, e ele é remunerado por isso, e ele se vangloria desse retorno financeiro aos 18 anos, por estar filmando a mãe, praticando ali atos sexuais ou com... Enfim, aquilo ali, eu sou muito retrógrado de me chocar com aquilo, padre, ou não, quer dizer, estamos, e eu vejo até que alguns outros jovens elogiando e parabenizando ele por estar nessa condição que ele está fazendo, enfim, com a própria mãe. Eu sou muito retrógrado ou não nessas visões, padre? Eu acredito que a sua visão, quanto também a minha, é do nosso tempo. Nós percebemos aí uma questão das gerações, né? Um jovem de 18 anos hoje, ele tem uma mente totalmente diferente da nossa. A nossa já acompanha um pouco dos nossos pais, dos nossos avós, mas nós vivemos num tempo que a gente chama de mudança de época ou época de mudança, em que um jovem de 18 anos, para ele é tranquilo, porque o que está em jogo não é a mãe se expondo. O que está em jogo é que nós estamos aqui ganhando, lucrando com isso. Então, a comercialização do corpo, que antes era uma comercialização do corpo com a prostituição, onde o cônjuge, o homem, ia para uma casa ali, algum lugar, um prostíbulo, né? Isso se legitimou por muito tempo. Hoje é nas redes sociais. Tem muita gente ganhando dinheiro com a exposição do corpo sem um contato físico. Sem um contato físico, Tem até aplicativos específicos para isso. O que me chamou a atenção nesse caso é que o filho era enfim, o mentor. O mentor, né? Na verdade, assim, faz as filmagens e registra isso. Isso toca, você está falando uma coisa que aqui também tem, porque uma das ameaças para a família é a prostituição, a comercialização do corpo, a questão da internet. Então, aqui também eu toco nesses assuntos quanto ameaças como desafios. Então, nós devemos saber que existe algo de fora para dentro da família que vai nos fazer como que um perigo, uma ameaça. Mas o que nós vamos fazer com tudo isso? Essa é a proposta também. É um livro para pais e filhos? É um livro para pais, para filhos, para educadores, tios, avós. Eu diria que todos devem se apropriar desse texto, porque ele é uma reverberação daquilo que eu penso, que o Papa Francisco tenta implementar na igreja desde Amoris Laetitia em 2016. Né? Então, em 2016, essa exortação apostólica Amoris Laetitia, sugiro que todos possam ler, mas ela é basilar para esse livro. Ele fala de uma coisa interessante que devemos viver, que é o acompanhar, o discernir e o integrar.
as realidades das famílias, dos matrimônios, elas devem ser olhadas com muita sensibilidade pastoral, né? E existe hoje famílias monoparentais, ou seja, só a mãe que está ali naquela realidade por diversas circunstâncias. Qual o olhar de acompanhar, discernir, integrar? Um grande número, em João Pessoa a gente sabe disso, um grande número de pessoas que não dão certo no matrimônio, às vezes com um curto tempo de vida matrimonial, 1 ano, 5 anos, e de repente você tem um outro relacionamento, né? O que nós chamamos das segundas uniões. O senhor encara nesse livro, nessa discussão, nessa obra, a questão dos casais do mesmo sexo? Não chego a falar porque seria um tema específico, né? Mas eu chego a sinalizar que há hoje uma nomenclatura de que essas pessoas, elas são consideradas como família, né? Então há uma realidade ali de relacionamento. Claro que a gente tem que dizer que esses são os modelos que apresentam na sociedade. Cientificamente nós devemos dizer isso. E de fato, quando duas pessoas se convivem, moram juntos, coabitam, ali é uma família, né? Às vezes uma pessoa sozinha morando em casa, ali é o seu espaço familiar. Então eu analiso enquanto isso. Mas eu penso que é uma realidade que nós precisamos também avançar. O mundo vai indo, né? E essa realidade da homoafetividade, um olhar com muito cuidado, com muito respeito, com muita perspectiva evangélica para poder dialogar e se aproximar. Há muita gente séria vivendo essa condição, como também há muita gente desordenada e ferida vivendo essa condição. Bom demais. Eu vou querer, certamente, alguém perguntar assim, olha, família e sexualidade, escrita por um padre, pelo padre Márcio José, por um padre. Como é que um padre conseguiu formatar um debate de sexualidade na família? Nós vamos responder no próximo bloco, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade.